Prepare-se. A partir de agora, o show vai começar. 5, 4, 3, 2, 1. Leandro Souza. Deixa comigo, sou eu mesmo, Leandro Souza. Bom dia para quem está de dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Seja bem-vindo, meu amigo, seja bem-vinda, minha amiga. Muito obrigado por estar escutando mais um podcast Comenta na Voz. Olá mais uma vez, seja bem-vindo meu amigo, seja bem-vinda minha amiga, telenauta e internauta conectado em mais um Comenta na Voz, o seu podcast semanal comigo, Leandro Souza. Você já ouviu aí a minha vinheta? Estamos aqui em mais um episódio, esse episódio logo depois, infelizmente, né, da morte dos nossos companheiros, né, da Voz do Repórter, nosso querido, saudoso Sansão Moreira. Inclusive na semana passada a gente não tinha como fazer o Comenta na Voz, a não ser fazer aquela homenagem a ele, ao Sansão, reproduzindo o primeiro Giro na Voz que foi ao ar, tá? Então, você perdeu o podcast do episódio, né, que foi lançado semana passada, deixar cards aqui em cima, tá? Então você pode acompanhar novamente como foi o primeiro Giro na Voz, que foi feito por mim, Leandro Souza, pelo Ronald Pinheiro e claro, também com a presença do nosso Sansão Moreira, tá? Então perdeu o episódio passado? Cards aqui em cima com a playlist e também com o episódio passado. Dá uma escutada lá, né? Apesar do programa ter sido há quase um ano atrás, né? Mas tem lá a presença do nosso Sansão Moreira, ok? Bom, e no episódio de hoje, que você já sabe, né? O Comenta na Voz vai ao ar toda terça-feira. Um episódio ele é semanal. Toda terça-feira trazendo informação, análises, comentários sobre esportes. E principalmente sobre futebol. E mais precisamente sobre futebol cearense. Claro, mas a gente fala de tudo, tá? A gente já teve episódio aqui que nós falamos de futebol americano, falamos de rugby com o Ronald Pinheiro, a gente fala de futebol americano, fala de vôlei, enfim. O Comenta na Voz, como o próprio nome do podcast, do programa, dos episódios, né, falam, comenta, né? Então são todos os esportes aí. Se você quiser fazer um Comenta na Voz com a gente, vai nos comentários aí, né? Deixa o seu comentário, deixa a sua dúvida, a sua crítica, a sua sugestão. Faça conosco também o Comenta na Voz, tá ok? Deixa a sua sugestão de pauta, tá aí. A sua sugestão de pauta para os próximos Comenta na Voz. Claro que nós temos uma pauta a seguir, né? Toda semana a gente tem uma pauta a seguir, mas não tem problema a gente encaixar a pauta que você quer sugerir, meu amigo e minha amiga. Está aqui pelo site da Voz do Repórter, www.vozdoreporter.com. Muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado pela sua paciência. Veja a programação da rádio, veja aí, leia aí a programação e veja qual o programa que você quer ouvir também ao vivo ou alguma reprise. Dá uma olhadinha na seção de podcasts, tá? Então dá uma olhadinha aí no site da Voz do Repórter. Se você está aqui pelo meu canal do Leandro Souza no YouTube, muito obrigado. Deixa o seu like se gostou. Se não gostou, pode deixar o seu dislike, que eu não quero, mas aqui é a democracia, você pode fazer o que você quiser. Mas o importante é participar. E claro, se ainda não é inscrito, se inscreva no canal aqui do YouTube do Leandro Souza. E você já sabe, aqui em cima, cards aí para o episódio passado do Comenta na Voz, a playlist todos os episódios do Comenta na Voz, como também vou deixar link para a playlist do nosso outro podcast, do nosso outro produto,
que é o Tech Giro, o seu giro tecnológico. Você gosta de tecnologia? Então o Tech Giro é para você que gosta de estar sempre antenado com a tecnologia. Então o nosso Tech Giro, ele vai ao ar a cada 15 dias, tá? Às sextas-feiras, mas só a cada 15 dias, um episódio novo do Tech Giro. Inclusive, o link que eu vou deixar aqui em cima nos cards é para o episódio passado, o último que foi lançado justamente na sexta-feira passada. Então dá uma olhadinha lá, escuta também, deixa o seu like, se inscreve no canal e também pode dar a sua sugestão, sua dúvida, deixar sua dúvida lá, ou deixar também a sua crítica para o nosso Tech Giro, seu giro tecnológico. Mas hoje nós estamos aqui com o Comenta na Voz. E o Comenta na Voz de hoje nós vamos falar do atual momento dos times cearenses no Campeonato Brasileiro. Não sei quando você, meu amigo, quando você, minha amiga, estará ouvindo esse episódio, mas nós vamos falar do momento que os nossos times estão no Campeonato Brasileiro. Isso em maio de 2022. Mas precisamente até o dia 10 de maio de 2022, que é a data que esse podcast estará indo ao ar, tá? Então, se você vai estar ouvindo esse podcast em junho, muita coisa mudou. Se você está ouvindo esse podcast em 2023, com certeza até o campeonato já tem acabado. Então, vamos falar do atual momento dos times cearenses na competição. Qual competição, seu Leandro Souza? A competição Campeonato Brasileiro 2022. E vamos começar pela Série D. Na Série D, nós temos 3 times que buscam ascender à Série C. 3 times cearenses, né? Nós temos o Pacajus pelo grupo A2 e pelo grupo A3 nós temos o Icasa e o Crato. Então, 3 representantes na Série D buscando um lugar na Série C. Como é o regulamento da Série D esse ano? São grupos, né? São 8 grupos de 8 times cada. 8 grupos de 8 times cada. E passam os 4 primeiros para a próxima fase. E aí vai mata-mata até o final, tá? Então a diferença são 8 grupos de 8 times, passando os 4 primeiros de cada grupo, e aí depois vão nos mata-mata aí até chegar aos 4 classificados. E os times cearenses estão: o Pacajus está no grupo A2 e o Icasa e o Crato no grupo A3, tá? Então temos representantes no grupo A2 e no grupo A3. Atualmente, no momento que esse episódio está indo ao ar, o Pacajus está ocupando a última colocação dos classificados para o grupo A2. Ou seja, ele é o 4º colocado do grupo A2. Não vou dizer aqui os pontos, até porque isso pode até confundir você daqui a alguns dias, daqui a alguns meses, que você vai estar ouvindo esse episódio, que foi lançado no dia 10 de maio. Então, atualmente, Pacajus, o 4º colocado, ou seja, estaria se classificando para a próxima fase, caso terminasse agora a competição na sua primeira fase. Pelo grupo A3, que nós temos 2 representantes, Icasa está ocupando hoje a 2ª colocação, então também estaria classificado. E o Crato está ocupando o 8º lugar, ou seja, é o lanterna do grupo A3. Então, atualmente, quando esse episódio está indo ao ar, dos 3 representantes cearenses,
2 estariam conseguindo a sua classificação para a próxima fase, para continuar vivo na competição e continuar tentando aí uma vaga na Série C. No momento, repetindo e sempre deixando bem frisado, no momento que esse episódio está indo ao ar, Icasa e Pacajus estariam se classificando para a próxima fase. Só que a primeira fase é jogos de ida e volta dentro do turno, então são 14 partidas, né? Então tá faltando muito jogo ainda, porque 14 partidas aí falta muita coisa para terminar, né? Mas atualmente Icasa e Pacajus estariam se classificando. A gente torce, né, para que no decorrer da competição Icasa e Pacajus se afirmem ou confirmem as suas posições para se classificar para a próxima fase, e o Crato consiga aí também uma subida de produção e consiga essa vaga também. O ideal é que os 3 times conseguissem passar. No momento, Icasa e Pacajus estão conseguindo a vaga dos 3 times cearenses. Isso pela Série D. Pela Série C, agora já estamos mudando de divisão, mas como o episódio de hoje eu falei, o atual momento dos times cearenses no Campeonato Brasileiro 2022. Se é o Campeonato Brasileiro é dividido em divisões. Então tem a divisão, a Série A, a Série B, a Série C e a Série D. Começamos pela Série D, já que temos representantes cearenses. Pela Série C, nós também temos 3 representantes cearenses. E atualmente, né, e a Série C, só relembrando, né, voltando um pouquinho, a Série C, só relembrando, são 20 times, turno único, ou seja, jogos apenas de ida dentro do grupo, todos contra todos, apenas jogos de ida, e os 8 melhores classificados avançam para a segunda fase. Só tem um pequeno problema, os 4 últimos são rebaixados para a Série D. Então são 20 times, todos jogam contra todos em jogos apenas de ida, ou seja, então são 19 rodadas. Os 8 primeiros se classificam para a próxima fase e os 4 últimos são rebaixados. Temos 3 times cearenses na competição, Campeonato Brasileiro na sua Série C. Nós temos Floresta, nós temos Ferroviário e nós temos o Atlético Cearense. No momento que esse episódio está indo ao ar, reforçando mais uma vez, no momento que este episódio está indo ao ar, dos 3 representantes cearenses, apenas o Atlético Cearense não estaria conseguindo vaga para a próxima fase. Dos 3 cearenses na Série C, apenas o Atlético Cearense não estaria conseguindo a sua vaga para a próxima fase. Até porque no momento que esse episódio está indo ao ar, o Atlético Cearense é o lanterna da Série C do Campeonato Brasileiro, é o 20º colocado, tá? Então o Atlético Cearense não estaria conseguindo a sua vaga e o pior, estaria sendo rebaixado para a Série D 2023. Já os outros 2 representantes, o Floresta e o Ferroviário, ambos estariam se classificando para a próxima fase. Olha aí que coisa boa. Dos 3, né? Então, 66% aí em média de aproveitamento aí na Série C. Ferroviário e Floresta estariam se classificando. E o melhor, que os 2 estão dentre os 4 primeiros colocados no momento que esse episódio está indo ao ar. Estou frisando bem para você, meu amigo, e para você, minha amiga. Estão se classificando no momento que esse episódio está indo ao ar e estão entre os 4 primeiros colocados no momento que esse episódio está indo ao ar. Daqui a 2 semanas, 3, 4 rodadas, isso pode mudar. O campeonato é bem dinâmico e tem 19 rodadas aí pela frente. Mas
Parabenizar aí a Floresta e a Ferroviário pela campanha que vem fazendo. Inclusive o Ferroviário com 3 vitórias seguidas. O Floresta estava invicto na competição. Perdeu agora uma partida, mas está lá entre os primeiros colocados. Então isso é muito bom para o futebol cearense. E aí, como a gente falou na Série D, a gente também torce aqui na Série C para que as equipes, tanto Floresta como Ferroviário, continuem se mantendo pelo menos entre os 8 primeiros. Se ficar entre os 4 primeiros, entre os 2 primeiros, melhor ainda. Mas que permaneçam entre os 8 primeiros colocados para conseguir vaga para a próxima fase, que é muito importante. Como também a gente torce para o Atlético Cearense, no mínimo sair da lanterna, sair da zona de rebaixamento e pelo menos continuar na Série C do próximo ano. A gente torce em primeiro lugar para que ele fique entre os 8 primeiros, que vai disputar também a segunda fase. Mas, caso isso não seja possível, que ele fique pelo menos entre os times que vão continuar na Série C. Porque isso é muito importante para o futebol cearense, manter o maior número possível de times em todas as divisões do Campeonato Brasileiro, tá? Então é isso que a gente espera. De lá da Série D, né, com Pacajus, com Icasa, com Crato, já que a Série D não tem rebaixamento, mas para você se manter na Série D é mais complicado, depende do que você fez no Campeonato Estadual. A gente torce para que subam para a Série C e os da Série C subam para a Série B, e os que não conseguirem subir para que permaneçam na Série C. Pelo menos essa é a nossa torcida, a torcida aqui de nós que fazemos a voz do repórter, e principalmente minha, do Leandro Souza, a minha torcida para os times cearenses que estão aí disputando o Campeonato Brasileiro, agora falando de Série C, tá? Continuando aí com os nossos times no Campeonato Brasileiro, a gente poderia falar agora de Série B. Só que você já sabe, nós não temos representantes na Série B. É ruim? Porque a gente queria que tivesse aí Ferroviário ou outro time na Série B, mas infelizmente o Ferroviário não conseguiu subir. Mas a gente não quer que nenhum time nosso, que principalmente que disputou a Série A ano passado, estivesse na Série B. Isso a gente não queria. Mas na Série B em 2022, como também em 2021, nós não temos representantes. Então não vou ficar aqui falando de Série B, já que nós não temos representante. Então falamos da Série D, falamos da Série C com representante cearense, 3 na Série D e 3 na Série C. Vamos agora falar então do Campeonato Brasileiro na sua Série A, conhecido como Brasileirão 2022. E nós temos 2 representantes, né? Nós tínhamos 3 na Série D e 3 na Série C. Na Série A, no momento, nós temos 2 representantes. Claro, Ceará e Fortaleza e nossos representantes na Série A do Campeonato Brasileiro. Agora, infelizmente, no momento que esse episódio está indo ao ar, Ceará e Fortaleza não estão fazendo uma boa campanha. Só relembrando rapidamente, como eu fiz na Série D e na Série C, relembrando rapidamente o regulamento: 20 clubes, jogos entre todos, né, em turno e retorno, que é diferente da Série C, né? Da Série C, exatamente, que é só jogos de ida. Na Série A são 20 times também, 20 clubes, mas são jogos de ida e volta. Então são 19 partidas no primeiro turno, 19 no segundo, totalizando 38 rodadas. Então está iniciando, basicamente, né? No momento que a gente está lançando esse episódio, está iniciando. Mas, infelizmente, Ceará e Fortaleza estão, no momento, na zona de rebaixamento. Fortaleza ocupando a 20ª. Vou repetir. Fortaleza ocupando a 20ª colocação, também conhecido como lanterna ou a última colocação do campeonato. E o Ceará, 17ª colocação, ou seja, dentro também
da zona de rebaixamento. Terminando hoje a competição, repetindo, está longe, mas terminando hoje a competição, tanto Ceará como Fortaleza estariam rebaixados para a Série B. E isso nós não queremos. Nós torcemos pelo futebol cearense, a gente quer que Ceará e Fortaleza continuem na Série A e façam uma campanha melhor. Tem tempo, Leandro, para isso? Tem tempo demais, até porque ano passado foi um ano fora da curva para Ceará e para Fortaleza. O Ceará alcançou a sua melhor colocação de todos os campeonatos, ocupando a 11ª posição quando o campeonato acabou. A pior colocação do Ceará ano passado foi uma 14ª posição. Foi tranquilo, sem sustos, sem sobressaltos na competição no ano passado. O Fortaleza em 2021 terminou em 4º lugar. Foi o 4º colocado, ficando atrás apenas dos poderosos. Campeão Atlético Mineiro, o Palmeiras e o Flamengo. O 4º colocado foi o Fortaleza, que também no ano passado teve a melhor colocação, né? E a pior colocação do Fortaleza no campeonato passado foi um sexto lugar. Então esse ano algo de errado não está certo. Claro, a gente sabia que a campanha tanto de Ceará como e principalmente do Fortaleza ano passado foi surreal. Foi algo que dificilmente iria se repetir esse ano. A gente já comentava aí, depois você procura aí algumas lives que a gente participou, alguns programas que a gente participou desde o início do ano. Então a gente falava que a campanha, e principalmente a de Fortaleza, né, 4º lugar, classificado para a fase de grupos da Libertadores, seria quase impossível repetir esse feito de 2021. A gente sabia disso, a gente já projetava isso, a gente comentava isso desde o início da temporada. Mas a gente não esperava uma campanha tão ruim, principalmente, né, claro, do Fortaleza, que teve a quarta colocação ano passado e esse ano está ocupando a lanterna, tá? Então a gente torce para que tanto o Ceará como Fortaleza façam campanhas semelhantes, parecidas com as que foram realizadas no ano passado. Vai ser fácil, Leandro? Não vai ser fácil. A gente já falou também em ocasiões passadas, em oportunidades passadas, que o Campeonato Brasileiro, na sua Série A principalmente, é um dos campeonatos mais difíceis do mundo. É um campeonato muito, mas muito difícil. E tem algumas particularidades, né? Acho que no início da temporada os times têm que aproveitar, tem que marcar pontos, tem que construir a sua gordura, como a gente fala, que campeonato longo e difícil, alguns times entram em certos estágios que às vezes perde 2, 3 partidas seguidas, aí aquela gordurinha acaba, o time começa a entrar numa espécie de areia movediça que não consegue vitórias, o time acaba ficando mais... Os jogadores ficam com um clima mais pesado, psicologicamente se abala. Para o meio, segunda parte da temporada, então os times começam a ter contusões, lesões, suspensões por cartões amarelos ou vermelhos, né? Então é um campeonato com muitas nuances. Então o Fortaleza e o Ceará precisam já de agora começar a vencer, acumular pontos para já no final ficarem tranquilos, né? Também não esperar a última rodada para se livrar de um possível rebaixamento ou estar sempre buscando melhores posições ou tirar o pescoço ali para respirar essa zona de rebaixamento. Então o importante é tanto o Ceará como o Fortaleza conseguindo seus resultados. Estão jogando até bem, sabe? Tirando algumas partidas que a gente viu, o Ceará surpreendeu logo na estreia, vencendo um poderoso Palmeiras, mas depois não conseguiu mais ganhar de ninguém. O Fortaleza perdeu pontos importantes, jogando partidas até interessantes, mas não conseguiu pontuar. Então por isso que o Fortaleza hoje está ocupando a 20ª colocação.
Também Ceará e Fortaleza estão envolvidos em outras competições, como Sul-Americana, caso do Ceará, e Libertadores, caso do Fortaleza. Isso pode estar também atrapalhando um pouco o rendimento das equipes no Campeonato Brasileiro. Mas, volto a lembrar, que o campeonato mais importante para Ceará e para Fortaleza é o Campeonato Brasileiro. Porque foi o Campeonato Brasileiro do ano passado que deu vaga para o Fortaleza na Libertadores e deu vaga no Ceará, para o Ceará na Sul-Americana. Então, acho que a priorização tem que ser o Campeonato Brasileiro. Então a gente torce, fica aqui torcendo desde a Série D para Crato, para Pacajus, para Icasa, na Série C para Ferroviário, para Floresta, para Atlético Cearense e na Série A para Fortaleza e para Ceará, que eles possam representar bem, jogar bem, mostrar o futebol cearense para todo o país. E quem sabe aí conseguir acessos para a Série C, acessos para a Série B, Ceará e Fortaleza caminhar bem na Série A e conseguir de novo aí vagas também. Se manter na Série A é o primeiro passo agora e depois conseguir vagas aí para campeonatos sul-americanos. Isso também é muito importante, tá? Bom, pessoal, falei muito no episódio de hoje, mas era isso, né? Trazer o atual momento dos times cearenses na principal competição do país, que é o Campeonato Brasileiro, em todas as suas séries, Série D, Série C, Série B e Série A. Não falei de Série B porque não temos representantes cearenses, mas nós falamos aqui de A, Série A, Série C e Série D. Aqui no seu, no meu, no nosso Comenta na Voz, o seu podcast semanal pela Voz do Repórter, a queridinha da internet. Lembrando os cards aqui em cima, para você ouvir episódios passados, ouvir toda a playlist do Comenta na Voz. Vou deixar também aqui cards com a playlist do Tec Giro, o seu giro tecnológico, o nosso outro podcast que falamos sobre tecnologia, tá ok? Então vou ficando por aqui, agradecendo sua audiência, agradecendo sua paciência, pedindo para deixar o like se estiver no YouTube, se inscrever no canal, deixe seu comentário também se estiver aí pela Voz do Repórter. Muito obrigado, fique com Deus e até o próximo Comenta na Voz, se esse mesmo Deus quiser. Muito obrigado por ter ficado conosco até o final do nosso episódio do podcast Comenta na Voz. Divulguem para os seus amigos em suas mídias sociais, para a sua família, enfim, faça crescer aí a audiência do podcast Comenta na Voz. Ele que está além do site da Voz do Repórter, www.vozdoreporter.com, também está lá no meu canal no YouTube, canal do Leandro Souza, como também nas plataformas de podcast aí que você já conhece, no Spotify e também no Google Podcast. Dá uma procurada lá no podcast Comenta na Voz. Muito obrigado a todos, compartilhem e até o próximo episódio, se Deus quiser.